Olá! E aí, tia Elba está mais uma vez aqui para fazer a correção da atividade de história, porque ontem realmente não deu tempo. Ontem foi bem puxado, mas agora nós iremos fazer a correção. Peguem o livro de história aí. Eita, agora a tia só não está lembrada da página, mas aí vamos ver se a tia colocou a página aqui, se aparece. Vamos lá, vai ser bem rápido. Essa aqui nós já fizemos a correção. Ok. Vamos para a próxima página, que será essa. Aqui não tem a página, mas eu acredito que seja a página 23 e 24. Acredito não, é 23, certo? Ontem nós estudamos um pouco. Kelba leu, fez uma leitura coletiva com vocês, trabalhando um pouco sobre os colonizadores. Os colonizadores, quem foram os colonizadores? Os primeiros colonizadores do Brasil. Então, os portugueses. Aqui no Brasil só existiam os indígenas. Então, em uma expedição de Colombo, de Pedro Álvares Cabral, eles descobriram as terras brasileiras e passaram a se interessar por essas terras, pela riqueza que havia aqui. Então, eles enganaram os índios. Depois que os índios não queriam ser mais enganados, eles começaram a explorar esses indígenas, para que os indígenas trabalhassem para eles na extração de minério, na plantação de cana-de-açúcar, na exploração do pau-brasil, entre outros trabalhos forçados e sem remuneração. Os indígenas não aceitavam essa exploração, o que eles estavam fazendo com eles. Então, eles começaram a confrontar, a brigar entre si. E quem perdeu? Com certeza, o lado da corda mais fraca, né? Que no caso, os indígenas perderam e acabando sendo mortos. E diminuiu a quantidade de indígenas no Brasil, devido aos confrontos entre os portugueses. Então, os portugueses tiveram que buscar mais pessoas para trabalhar para eles aqui no Brasil. Então, foram até a África buscar escravos africanos para trabalhar aqui. Então, nós já temos 3 tipos de povos, de etnias. Nós temos os indígenas, que aqui já viviam. Nós temos os portugueses e os africanos. Mas é óbvio que teve mais povos, mais etnias que vieram para o Brasil e houve aquela mistura, aquela diversidade, aquela miscigenação de etnias. Vamos ler um pouco. Cada aluno lê um parágrafo e te explicou isso ontem. Nós já fizemos essa página ontem, a tia já discutiu, a tia já ensinou, passou para vocês, houve o debate. Porém, não deu tempo de passar a outra página. Então, a tia vai concluir agora, para que não fique tarefas pendentes. E eu espero que vocês assistam às correções. Todo mundo, certo? Os colombos. Os portugueses foram os principais colonizadores do país. Como colonizadores, eles dominaram os outros povos formadores do povo brasileiro. Ao explorar recursos naturais, desenvolver a agricultura e fundar vilas e cidades, os portugueses ocuparam as terras dos indígenas. Embora os indígenas tentassem resistir, lutando ou se deslocando para o interior do território. Grande parte da população nativa, que no caso são os índios, foi morta ou escravizada e submetida a crenças, aos costumes e à língua dos europeus. Então, aqui nós temos, gente, a resposta, né, da primeira questão, né, está por aqui, deixa eu marcar. Os portugueses foram responsáveis ainda por trazer à força para o Brasil milhões de africanos, que foram escravizados e obrigados a trabalhar para os colonizadores. Como podemos perceber, o contato dos colonizadores portugueses com os indígenas e os africanos foi marcado por muita violência. Ao longo do tempo,
O contato entre os diferentes povos gerou uma mistura de diferentes manifestações culturais. Por exemplo, foi o surgimento da Umbanda e de outras religiões afro-brasileiras pela mistura de ritos africanos, como o candomblé, com os da Igreja Católica e com crenças dos indígenas. Então, os portugueses naquela época, eles não queriam que os indígenas eles se manifestassem culturalmente, tanto pela religiosidade como outros aspectos. Os portugueses queriam que tanto os indígenas como os africanos, eles seguissem a cultura deles, abandonassem a deles e seguissem a que eles quisessem, a deles, certo? Mas mesmo assim eles dançavam escondidos, eles rezavam, eles tinham o momento de orar deles escondidos, eles praticavam a cultura deles escondido. E também os portugueses não só exploraram as riquezas do Brasil, como eles fundaram vilas, né? Eles, entre outras coisas, aqui ó, recursos naturais, eles desenvolveram a agricultura, fundaram vilas, cidades. Então, eles se estabeleceram, eles colonizaram mesmo o Brasil. Porém, essa colonização houve muitos pontos negativos, né? Que foi a questão da violência, eles eram muito violentos, eles queriam... A questão deles era o interesse. Tudo que eles faziam era pelo interesse deles. Porém, com esse interesse deles, eles trouxeram muitas etnias para o Brasil, certo? E também culturas. Então, nós temos aqui a questão 1, que não vai ler a legenda, está um pouquinho bem, né? Mas aí tudo bem. Questão 4. Os povos indígenas, os portugueses e diversos povos africanos formaram a população brasileira. Como os portugueses estabeleceram a relação de dominação sobre os demais povos? Como os portugueses dominaram os outros demais povos? Durante a colonização, essa é a resposta, gente. Tá certo, minha gente? Eu acho que tem por aqui. Durante a colonização, os portugueses fizeram uso de muita violência contra os povos indígenas e os africanos escravizados, os quais foram submetidos aos costumes e à língua dos colonizadores, que a resposta está no próprio texto, certo? Aqui. Foram submetidas, é porque você tem que pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para no caso você responder. Mas muitas crianças responderam sobre o texto mesmo, mas responderam da forma que eles entenderam o texto e ficou certo, ok? Vamos para a próxima página. Isso aqui foi como os portugueses colonizaram, como eles conseguiram colonizar, conseguiram dominar os povos que iam chegando, ou os povos que já aqui haviam. No caso, eles submeteram os costumes. Você vai seguir isso aqui, você vai seguir o que a gente quer, não a cultura de vocês. Aqui é a página 24, então eu estava realmente certa, é a página 23 e 24. Nós temos agora um pouco mais sobre os povos africanos. Na página anterior, eu falei sobre como os colonizadores, os portugueses, eles se estabeleceram no Brasil e quem aqui vivia, no caso os indígenas. Agora é um pouco sobre os povos africanos. Durante o período colonial, além de lucrar com a exploração dos recursos naturais comercializados com a Europa, os portugueses também lucraram com a venda no Brasil de africanos trazidos à força na condição de escravizados. Os africanos escravizados não eram originários de um só povo. Eles faziam parte de povos como os bandos, os nagôs, os malés e os jejés. Todos esses povos contribuíram para a formação da cultura brasileira. Então, são povos vindos da África, mas de diversas culturas. No Brasil, muitas pessoas escravizadas resistiram de diversas maneiras.
Então, eles trouxeram vários escravos da África para trabalhar no Brasil, aqui no Brasil. Era uma forma, era a condição escravizados, eles não eram remunerados, eles não eram pagos pelo trabalho deles, eles eram obrigados a trabalhar. E os portugueses também trouxeram vários escravos para vender aqui no Brasil, para as pessoas mais ricas comprarem os escravos. Então, eles eram comercializados, infelizmente. No Brasil, muitas pessoas escravizadas resistiram de diversas maneiras, entre as quais estão as revoltas e as fugas. Alguns fugitivos formaram quilombos. Que eram quilombos? Então, os escravizados eles não estavam satisfeitos com a maneira que eram tratados, eles fugiam. Ou eles eles formavam quilombos, que eram povoados onde eles se reuniam para buscar meios de proteção e de sobrevivência. Ou seja, são esconderijos que ficam na floresta, dentro das matas, né, como se fosse a moradia dos indígenas. Eles se escondiam dentro das florestas, fugiam das fazendas dos senhores, né? E iam para as florestas, se estabeleciam lá. Os antigos quilombos deram origem às atuais comunidades remanescentes quilombolas, que têm uma de suas lutas a garantia da propriedade das terras que ocupam, como determina a Constituição brasileira. Nós temos aqui um gráfico, esse aqui é um gráfico do Brasil, comunidades quilombolas. Então, o que está em destaque são as comunidades quilombolas por estado, certo? Então, nós temos aqui, essa foto é de 2017. Então, a parte verde mais escura são os quilombos, certo? Onde tem mais quilombos, onde tem mais escravos africanos. Na verdade, esse é de 2017, né? Então, é bem atual. Eu vou tentar achar aqui a página 23, porque está realmente bem clarinho aí. No caso, a geografia, né? Pronto. Essa parte aqui que está verde, nós temos Bahia, Minas Gerais, Amazonas. Deixa eu ver aqui, porque aqui está melhor. Pronto. Maranhão. Então, os estados que têm mais quilombos, então, são os estados do Maranhão, Bahia e Minas Gerais. São esses três estados que estão em verde mais escuro. Os que tem mais ou menos, né, que tá assim, não tá verde, mas não tá muito verde, tá um pouco mais escuro. Depois desse aqui vem esse verde um pouco mais escuro. No caso, tem o estado da Bahia. Em primeiro lugar, são os estados de Maranhão, Bahia e Minas Gerais. São os estados que têm mais quilombos no ano de 2017. Na Bahia, depois desses três estados, o segundo lugar ficou no Paraná. São estados que têm, né, depois desses três estados. E no terceiro lugar, Pernambuco e Rio Grande do Sul. São os estados, né, que ficaram em terceiro lugar, onde tem mais quilombos, mais escravos africanos morando em floresta, né? E os demais estão em quarto lugar, que são os demais estados do Brasil. Então, nós fizemos a leitura, aqui a legenda está bem clara aí no livro de vocês, certo? Essa parte verde é a que tem mais quilombos. A parte mais ou menos verde, em segundo lugar, é o que tem mais ou menos, e o outro é o que tem menos um pouco, está no terceiro lugar, os estados. E agora vamos às perguntas. Questão 5. Converse com os colegas. Por que os quilombos se tornaram uma forma de resistência à escravidão? Por que eles fizeram esses quilombos? Por que os quilombos ficaram uma forma de resistência? Assim, digamos que os quilombos foram com que esses esconderijos, eles tornaram os escravos com mais força, que tivessem mais coragem de lutar contra essa escravidão. Porque eram quilombos que os escravizados conseguiam escapar de seus feitores, podiam se refugiar e viver em comunidade.
porque eles conseguiam se unir, conseguiam conversar nesses quilombos. Então, eles se tornavam mais fortes, os escravos, quando eles iam para os quilombos. Questão 6. Observe novamente o mapa acima e responda. Quais estados apresentam mais comunidades quilombolas? Então, nós temos os estados da Bahia, que foi o que Tia citou, que a sigla é BA. Nós temos o Maranhão, certo? Que a sigla é MA. E Minas Gerais, MG. São os estados que têm mais comunidades quilombolas. Questão B. Na unidade federativa, que a unidade federativa é cada estado, a nossa unidade federativa é Pernambuco. Na unidade federativa em que você vive, há comunidades quilombolas? Caso haja, qual a quantidade estimada de comunidades? Então, existe, nossa unidade federativa é Pernambuco, certo? E a gente percebe aqui que Pernambuco está em terceiro lugar com comunidades quilombolas. Verde, mais ou menos, e verde claro. Certo? Então, sim, existe sim comunidades quilombolas na nossa unidade federativa, que é o Brasil. Quanto? Mas, minha tia, quanto está estimado? Quantas comunidades quilombolas? Na legenda apresenta aqui, ó. Você vai no verde mais claro e de 101 a 200 comunidades quilombolas na nossa unidade federativa, que é o Pernambuco. Sim, tem de 101 a 200. Então, esse aqui você ia observar pela legenda, certo? Pronto, crianças. Gente, eu adoro história, gosto muito de matemática e história, eu me identifico muito. Espero que vocês também tenham gostado, certo? Fioba vai pausar agora. Todo mundo vai assistir esse vídeo e fazer as correções. E logo após, a tia vai postar a atividade. Então, ó, um grande beijo e fiquem com Deus. E tenham um bom final de semana.